Bom, Marília, eu queria contar com a sua participação ao vivo. Você que está aí em Brasília, eu sei que a reunião acabou agora. Se você precisar sair, é claro, eu sei que a produção está aí te dando um suporte, mas eu gostaria que você participasse da entrevista a partir de agora. Nós estamos sempre recebendo pré-candidatos a Senado, Governo do Estado e presidenciáveis. E hoje nós vamos falar com o ex-ministro da Cidadania e deputado federal, João Roma. É o convidado da nossa entrevista no quadro Eleições. João Roma, do Partido Liberal, é pré-candidato a governo do estado da Bahia. João, muito boa noite. Obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Boa noite, William. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom, nós estamos com a Marília Sena, nossa repórter em Brasília, Fabiana Barroso, comentarista PAN de forma remota. João, o que eu costumo fazer para a gente começar? Eu pego o nome da pessoa, coloco aqui e vejo o que aparece, para a gente ter noção, né? É porque, assim, quando o senhor aparece como pré-candidato, acredito que o eleitor da Bahia vai fazer a mesma coisa, né? E ele vai começar a buscar informações do senhor para saber do seu histórico profissional. O senhor esteve à frente do Ministério da Cidadania, mas aparece aqui para mim, o senhor foi investigado por corrupção ou por envolvimento ou por movimentações financeiras irregulares na sua conta? O senhor teve algum problema de investigação da Polícia Federal? Houve um erro de critério do COAF, né, que foi devidamente esclarecido logo após as eleições de 2018. Era uma movimentação irrisória, né, um saque de menos de R$3.000 nas contas, e foi devidamente esclarecido. Mas, mesmo assim, o Ministério Público apresentou lá, de acordo com o relatório do COAF, que estava inadequado de acordo com a legislação. Então, foi devidamente esclarecido e está lá já transitado no Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Sabe que é a primeira coisa que aparece quando digita o seu nome, fala o seguinte: após o relatório do COAF, movimentação financeira de João Roma será julgada na Bahia. Então, isso era uma movimentação. O senhor pode explicar para a gente o que aconteceu, para a gente esclarecer de uma vez por todas isso? Há uma regra eleitoral de que os recursos arrecadados na campanha poderiam ser sacados, uma parte dele, para pagamentos avulsos. No caso, foi um saque de R$500 e outro, acho que de 800, para pagamento de serviços avulsos no comitê, dentro de uma movimentação de mais de R$1 milhão. E no relatório do COAF, né, erraram num zero nessa história, como se tivesse sido um saque de mais de R$50 mil. E isso, portanto, suscitou, né, uma investigação, e o Ministério Público pediu para apurar. Foi devidamente apurado, né, pelo juiz e, na sequência, pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. O senhor teve algum outro caso de corrupção envolvendo o seu nome, ou o seu nome aparecendo numa investigação? Eu nunca me envolvi em nenhum caso de corrupção, né? Houve essa denúncia do Ministério Público, sim, em relação à utilização e essa movimentação do COAF, que ficou provado que foi, né, um indício inadequado em relação à movimentação, que foi totalmente, né, comprovada, contas aprovadas, né, sem nenhum traço de nenhuma dificuldade em relação a isso. O senhor, em algum momento, teve algum tipo de interferência de algum parente do presidente da República na sua gestão no Ministério? Não. Nada? Não. Nem mesmo o irmão de Bolsonaro? Não. Ele esteve comigo, eu também já comentei isso de forma pública, dei entrevista, acho que a época foi no jornal o Globo, se eu não me engano. Sim. Né, disse que estive, sim, com o irmão do presidente Bolsonaro, que exerce função pública, era chefe de gabinete de uma prefeitura do estado de São Paulo e solicitou, né, ações do Ministério da Cidadania naquela prefeitura. Da mesma forma que eu recebia, enquanto ministro, vereadores, deputados, inclusive de vários partidos, até mesmo partidos de oposição, prefeitos de todo o Brasil, da Bahia, muitos prefeitos, né, e todos eu recebi com toda atenção e busquei, né, agir com a maior prestimosidade solicitando. E na entrevista, eu me recordo muito bem que eu deixei muito claro que ele jamais utilizou nem de arrogância, nem de estar se colocando como irmão ou colocando alguma peça de pressão em relação a isso. Pelo contrário, ele foi lá, apresentou solicitações do município, né, de forma
legítima, como ele exerce sua função como chefe de gabinete do município à época. E aí não teria nenhum tipo de privilégio, porque o próprio jornal, ele traz Não, assim como eu recebi também o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que é deputado federal, e veio fazer solicitação para municípios que ele representa legitimamente. O inadequado numa situação dessa é quando alguém busca, né, através de se utilizar de um parentesco para, né, ações inadequadas ou querendo de alguma maneira fazer um tráfico de influência, o que não é o caso, uma vez que são ações totalmente transparentes, né, dentro de funções legitimadas. Não trata-se de alguém avulso que aparece do nada com interesses indevidos. É de forma muito clara, pessoas que exercem função pública legitimamente fazendo o seu papel. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro vai ao Ministério solicitar naturalmente apoio ao seu município, como eu, como deputado federal, faria, ou qualquer deputado federal eleito tem que, em Brasília, estar lutando por investimentos nos seus municípios. João, isso é muito ruim para a imagem de uma pessoa, por exemplo, quando você digita e aparece essa sequência e a pessoa não tem tempo ou oportunidade de falar com o eleitor. Esse tipo de ataque, a gente até entende porque você é uma pessoa pública, o senhor está ocupando um cargo muito importante, mas chega a ser leviano isso. Sem dúvida nenhuma, especialmente, especificamente quando tentam atingir a imagem de terceiros, né, em relação a essas matérias. Por exemplo, via-se claramente um intuito de tentar atacar o presidente Bolsonaro, né, buscando, né, alguma conduta indevida de algum parente seu, alguma coisa que nisso, né, se estivesse valendo. Então, é muito importante sempre estar falando. No dia, inclusive, eu me lembro que eu estava até em Salvador, indo para o cinema, eu, Roberta e meus filhos, e me ligou o jornalista e eu fiz questão de conversar, explicar toda a matéria, mas parece que já havia um interesse de fazer uma publicação, né, de colocar com toda uma leitura como se algo indevido fosse. E é totalmente legítimo, republicano, e agir com toda transparência, tanto que está devidamente publicado, né, e registrado dentro do que for, né, plausível essas ações enquanto ministro da Cidadania. João, então já que a gente passou dessa fase, né, dando a oportunidade ao senhor para falar sobre esses assuntos que aparecem na primeira página quando digita o seu nome, eu vou girar agora pelos personagens que estão agora disponíveis para a gente poder dar andamento à entrevista. Eu já queria passar com ordem de prioridade a palavra para Marília Sena, que ela está agora já para sair para acompanhar o final da reunião que aconteceu em Brasília. Então, com a palavra, Marília. Oi, deputado, boa noite para você. Deputado, o senhor foi ministro da Cidadania, é pré-candidato ao governo da Bahia pelo PL e aqui no Congresso a oposição critica muito o tempo de pagamento aí desse pacote de auxílios que o governo pretende conceder, que está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. E eles também afirmam que no ano que vem quem for assumir, né, os estados, pode encontrar um rombo aí devido ao PLP 18 e a esses pagamentos que vão até o dia 31 de dezembro. O aumento do Auxílio Brasil de R$600, o voucher para caminhoneiros, aumento do auxílio gás e auxílio para taxista. Eu queria saber como é que o senhor vê essas críticas do limite aí do pagamento até 31 de dezembro e se o senhor não teme chegar na Bahia e encontrar esse rombo que os prefeitos, os governadores tanto falam. Boa noite, Marília. Eu acho que o nome disso não é rombo. O nome disso é você ajustar as contas públicas para o adequado dentro do que deve ser arrecadado do cidadão. O que, na verdade, estava ocorrendo era uma rédea solta e governantes ampliando e muito, né, suas arrecadações, como nós vimos no estado da Bahia mesmo, Maria. O governador Rui Costa, diferente de muitos estados que diminuíram os impostos durante a pandemia, ele não aliviou 1 milímetro as cobranças de impostos em cima do baiano, mesmo durante a pandemia. E agora veio reduzir os impostos, né, quem eu até parabenizo, porque verifica-se que o presidente Bolsonaro estava certo diminuindo esses impostos,
mas ele já criou outros impostos, ou seja, ele tirou com a mão, ele deu com a mão e tirou com a outra, porque já aumentou a alíquota de imposto na área de turismo, na área de indústria, na área de energia. Então, uma coisa que foi ser clara é que há um mês ele comemorou uma arrecadação excedente de mais de 2 bilhões de reais no estado da Bahia. Ou seja, então não é uma perda, na verdade estava havendo um excesso de arrecadação em cima do sofrimento do contribuinte. Então, o que precisa se colocar cada vez mais é a adequação, né, dessas cobranças de impostos. Muito bem falou a Fabiana, que é fundamental para o Brasil o avanço da reforma tributária, uma reforma ampla, uma reforma simplificadora, uma reforma que possa justamente equilibrar tudo isso. Eu fui relator da PEC 45, tanto na CCJ como participei de todas as comissões de reforma tributária no início dessa legislatura, e sem dúvida nenhuma, essa é uma das reformas prioritárias para que o Brasil possa, sim, encontrar, para não escutar, inclusive, esse tipo de expressão, não é, de, como o presidente da CMN falou, não é, de, acho que foi fraude ou alguma enganação federativa. Na verdade, nós temos que buscar esse equilíbrio federativo, não é? Cada ente, o município, o estado e o governo federal precisam estar em equilíbrio, mas, antes de tudo, o Estado precisa estar em equilíbrio perante o cidadão, pois essa sanha arrecadatória precisa ter um basta, precisa ter limites, e é isso que nós estamos colocando. Não é uma medida específica, não é, para um ponto, é uma medida que visa justamente limitar essa sanha arrecadatória do Estado brasileiro, em todos os seus níveis. Então, isso é preciso ficar muito claro, e a narrativa não é exatamente uma perda, mas sim o equilíbrio, né, para que volte à normalidade, porque o que ocorreu com o aumento, né, inclusive das cotações internacionais de combustível, foi um excesso de arrecadação nos entes federativos. E essas coisas precisam estar equilibradas, até porque a prioridade, né, não dá para um político abrir a boca e falar da Petrobras se, ao mesmo tempo, no seu município, no seu estado, ele quer utilizar a mesma insensibilidade que a Petrobras tem utilizado perante o povo brasileiro. Por uma hora você diz que o povo é acionista da empresa, por outra hora você vê todas as questões da empresa olhando justamente para o seu umbigo. Então, é claro que precisamos buscar equilíbrio nas contas públicas, mas o nome disso não são perdas, é justamente buscar o equilíbrio e diminuir essa sanha arrecadatória do Estado. Bom, Marília, vou te liberar agora para você dar andamento aí com o teu trabalho nos bastidores em Brasília. Qualquer novidade sobre a reunião, você me aciona aqui. A gente segue com o João Roma, do Partido Liberal, pré-candidato ao governo da Bahia. Com a palavra, a comentarista PAN, Fabiana Barroso. Boa noite, deputado. Eu até gostaria de confirmar, porque quando a gente fala desses projetos, como o senhor ainda é deputado e está participando, eu fui tentar achar a fonte de recurso, e aí eu recebi a informação que são 26,6 bilhões de reais que seriam oriundos da privatização da Eletrobras e de 20 a 30 bilhões de dividendos de estatais. Então, aí, calculando por cima, no mínimo seriam 56 bilhões de reais que o governo, a União, teria de dividendos. Portanto, mesmo passando com aquela aprovação que parece que não vai acontecer em relação ao motorista de aplicativos, está na ordem de 50 bilhões de reais. Então, daria para explicar por que o governo está insistindo em distribuir dividendos. E aí vai logo a minha pergunta em relação a isso. O que a gente vê é um monte de narrativas sendo formadas, porque o que eu disse aqui é apuração de números, não dá para a gente falar muito a respeito disso. Então, dá para o senhor dizer se é verdade ou não, e se for verdadeiro, por que não existe uma comunicação mais ampla da onde vem a fonte de recurso, porque isso tiraria qualquer fala aí da oposição, deputado. E também a gente sabe que no seu estado a oposição é ferrenha, o senhor vai enfrentar ali pessoas como ACM Neto, o petista Jerônimo, então sei que a briga vai ser fervorosa. Sem dúvida, é uma briga bem disputada, mas nós temos com muita clareza o propósito que nos move. A nossa caminhada não é contra ninguém, mas assim a favor do povo da Bahia. Está correta a sua afirmação, contas claras, amizade duradoura. Então você cada vez tem que observar exatamente, né, o equilíbrio dessas contas.
Desde o início, quando eu cheguei como ministro da Cidadania, eu utilizei uma expressão que o ministro Guedes gostou muito. Ele, ministro da área econômica, eu da área social, e eu falei que a economia e a área social eram duas faces da mesma moeda. Então, não adianta você forçar muito a mão de um lado, que isso gere algum desequilíbrio perante as contas públicas, e isso, de alguma maneira, né, vai prejudicar ainda mais os mais necessitados, pois esses não têm proteção justamente para um processo inflacionário, para um processo, né, de aumento de preços e por aí vai. Então, tudo isso precisa ter muito equilíbrio e transparência nessas relações. Óbvio que o que estamos vivendo agora é naturalmente consequência de uma pandemia, pois a pandemia foi passando, mas os efeitos sociais e econômicos delas perduram, tanto que nós começamos a fortalecer o programa social com a implantação do Auxílio Brasil, que zerou a fila e garantiu o mínimo de R$400 para mais de 18 milhões de brasileiros, e agora com a guerra da Ucrânia, que está gerando efeitos em todo o mundo, até em países ricos, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, estão vivendo essas consequências desse processo inflacionário. Aqui no Brasil, portanto, muitos criticam e toda hora ficam falando que algumas medidas para benefício dos mais necessitados seriam medida eleitoral. Ora, o governo vai ficar inerte perante o sofrimento de uma população? Por isso que essa medida é uma medida que tem parte do governo e do Congresso Nacional, deputados e senadores, que sabem sim que tem uma responsabilidade em curso, que não dá para esperar, né, silente um período tão longo como esse, aguardando a eleição, para depois visar tomar providência para pessoas que estão vivendo necessidade hoje. Então, é fundamental que o Estado brasileiro cada vez mais possa, sim, dispor de ferramentas que estejam em sintonia com a sua população. Porque quando tem a dificuldade, assim como nós vivemos isso no período da pandemia, e de forma muito rápida o governo do presidente Bolsonaro chegou e ajudou mais de 60 milhões de brasileiros, muitos dos quais estavam impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento do seu filho. Dizer, fica em casa, a economia a gente vê depois, quando a pessoa tem uma casa confortável e um salário certo no final do mês, é muito tranquilo. Mas quando a pessoa está lá na periferia de Salvador, embaixo de uma brasilite, que logo cedo o sol expulsa de casa pelo calor e não sabe o que vai colocar para o filho comer ao meio-dia, tem que lembrar que o meio-dia bate na casa de todo mundo. Então, essa desigualdade que impera aqui no nosso Brasil precisa ser cuidada, especialmente pelos legítimos representantes que são os deputados e senadores. Então, eu acho fundamental que a gente possa, cada vez, acionar esse tipo de gatilho, ferramentas que são fundamentais para atenuar o sofrimento do nosso povo e poder superar situações como essa, geradas justamente por uma situação diferente que o mundo inteiro enfrentou, que é uma pandemia como essa, na sequência com a guerra da Ucrânia. Então, era preciso, sim, buscar ferramentas inovadoras para que a gente possa dar um suporte, dar algo mais para famílias, especialmente as mais necessitadas, que precisam desse suporte. João, o discurso da esquerda agrada mais ao povo baiano, esse povo sofrido que o senhor está falando? O seu estado, por exemplo, sofreu muito, principalmente o sul da Bahia, no início do ano, com as chuvas. Nós observamos a mobilização do governo federal para atender as regiões que foram afetadas. Qual seria o principal problema na visão do povo baiano? Seria a saúde, a educação? William, o que agrada o povo baiano são soluções e a melhoria da sua qualidade de vida, né? Muitos gostam de colocar carimbos, né, e dizer que o eleitorado do Nordeste ou da Bahia pertence ao PT ou é um eleitorado de esquerda. Isso não procede. Até porque, se de fato o cidadão for fazer uma análise, vai ver quem realmente está ajudando os mais necessitados. O presidente Bolsonaro, que recebeu tantas acusações, foi atacado dizendo que, inclusive, ia acabar com o Bolsa Família. O que é que nós fizemos? Nós triplicamos os recursos da área social. Entramos com o Auxílio Brasil, que veio para melhorar e aperfeiçoar o então Bolsa Família, corrigindo distorções. Antigamente, o beneficiário do Bolsa Família conseguisse um emprego com carteira assinada, perdia o benefício. Hoje, com o Auxílio Brasil, se ele conseguir um emprego com carteira assinada, ele tem a garantia de passar mais 2 anos no Auxílio Brasil, ainda recebe um benefício extra de mais de R$200, o que é prova que passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que nós precisávamos é de um Estado brasileiro que pudesse unir a nossa população e não estar dividindo parte da nossa população, como se tentou fazer tantas vezes. Cabe lembrar que o projeto do PT não era o Bolsa Família, era justamente o Fome Zero, que foi um fiasco porque virou as costas para o setor produtivo,
como ainda hoje o PT insiste em fazer. A Bahia, por exemplo, tem perdido investimento para vários outros estados. E isso resulta na falta de oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. O que agrada, portanto, o eleitor baiano são ações que cheguem para melhorar a vida do seu povo. O PT, que durante várias eleições levou o voto e a confiança do povo baiano, não devolveu para a Bahia sequer 1 quilômetro de BR duplicada. Logo na Bahia, que tem a maior malha rodoviária federal. O presidente Bolsonaro, em pouco mais de 3 anos, já entregou duplicação de trechos grandes da 101, a 116, que já saiu de Feira, chegou duplicado até Santa Bárbara, o Rodoanel de Feira de Santana, a ferrovia Oeste-Leste, que ninguém mais nem acreditava que iria existir, hoje vai ligar o porto lá em Ilhéus até a Norte-Sul, de vento em popa, literalmente entrando nos trilhos, o que será uma mudança fenomenal na logística do estado da Bahia, possibilitando a atração de investimentos, o que gera emprego e renda para o nosso povo. Então, são várias ações que podem ser feitas que cheguem junto nessa população e que essas pessoas estão percebendo. Na última sexta-feira, William, o presidente Bolsonaro fez uma visita ao estado da Bahia, sexta e sábado. Na sexta foi a Feira de Santana, Cruz das Almas e Maragogipe. No sábado participou da motociata da Independência, no nosso 2 de julho, dia da Independência. E a aceitação do nosso presidente foi tremenda. Eu fiquei emocionado em Feira de Santana, uma quantidade gigantesca de pessoas, todas recebendo o presidente com muito carinho, o que destoa das pesquisas e mostra que há sim uma percepção popular de quem de fato está fazendo para melhorar a vida das pessoas. Essas ações estão surtindo efeito em várias áreas que nós poderíamos falar. Na Bahia, por exemplo, títulos de terra eram simplesmente uma ferramenta de manipulação de muitas pessoas. Hoje, o que é que se observa? Você vê que em 3 anos o presidente Bolsonaro conseguiu entregar mais títulos de terra do que os últimos 30 anos de governo. Isso muda toda a realidade de uma família necessitada, que hoje é dona do seu pedaço de terra e passa a ser um produtor rural. Tudo isso está transformando a realidade do nosso povo. A Bahia, por exemplo, é o estado recordista no Brasil em famílias que são beneficiadas com o Auxílio Brasil. São mais de 2 milhões de famílias que recebem todo mês o mínimo de R$400 para colocar comida dentro de casa. Isso faz diferença. Essas pessoas estavam ganhando uma média de R$189. Então, tudo isso vai surtindo efeito num estado que é o 4º maior colégio eleitoral do país e que nós sabemos que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte para as eleições. Mas, João... Então, eu vejo com muito otimismo a confiança do povo baiano no futuro do Brasil. Mas, olha, o senhor falou sobre as imagens lá da movimentação de Bolsonaro na motociata, no litoral, todos nós vimos também todos os pré-candidatos, o Ciro, Simone Tebet, Lula circulando. Bolsonaro tem essa capacidade de colocar o bloco na rua, né? Principalmente com a movimentação das motocicletas, mas fato é que o cenário atual mostra Lula, da Paraná Pesquisa, Lula 49,8 contra 26,5 para a corrida presidencial no estado da Bahia. Mostra, por outro lado, a ACM Neto hoje a ACM está com 58% dos votos no primeiro turno e o senhor aparece aí com 15,8%, é isso ou não? Não, 15,8% é o Jerônimo. É o Jerônimo, o senhor está aparecendo com 9,1%. De Lula, né? E eu apareço com 9,1% nessa pesquisa que foi divulgada hoje. Com todo esse investimento que o senhor falou, que o governo federal fez na Bahia, o senhor sendo o candidato do presidente Jair Bolsonaro, o que acontece? O povo, é um erro de comunicação do governo federal? As pessoas não sabem o que o governo federal fez? Qual é o principal desafio do senhor para virar esse jogo e mudar um jogo? Você está brigando com um candidato que hoje o retrato ele tem 58% das intenções de voto. Olha, o período eleitoral ainda não começou. Isso se viu em várias outras eleições na Bahia. Outras eleições, por exemplo, nessa época, os candidatos do PT, inclusive, estavam com pontuação bem mais abaixo. O que é que se percebe? Que logo que começa a aquecer o período eleitoral, essas curvas mexem com muita velocidade. E mesmo que algum não queira que haja uma vinculação nacional, é natural que ocorra numa eleição geral as vinculações com os candidatos a presidente da República, até porque o que puxa as eleições é justamente a motivação nacional, o que se passa no Brasil. Então, isso naturalmente movimenta isso aí. É claro que, quando se fala que Lula tem 49 e Bolsonaro 26 na Bahia,
Cabe lembrar que em pesquisas, há pouco tempo, mostrava Lula com mais de 60% e Bolsonaro com 17% na Bahia. Então, isso já é um avanço que já mostra um crescimento do presidente e uma percepção da população. Há 90 dias, a população não tinha percepção, inclusive, que o Auxílio Brasil era uma ação do governo do presidente Bolsonaro. Hoje também saiu uma outra pesquisa que mostra que mais de 70% dos brasileiros identificam Jair Bolsonaro como o pai do Auxílio Brasil, que tem sido uma ferramenta fundamental, não apenas de proteção social, mas de transformação social para todas essas pessoas. Então, acho que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Pesquisas são como treinamentos nisso aí, né? Treino é treino, jogo é jogo, e o que se vê é que se o presidente Bolsonaro fosse olhar para a pesquisa, não seria hoje o presidente do Brasil. Eu percebo, eu tenho andado com o presidente por todo o Brasil, né, e fiquei muito feliz na última sexta-feira e no sábado com a movimentação em lugares, inclusive, que as pesquisas são muito ruins. Em Maragogipe, por exemplo, na última eleição, o presidente teve 11% contra 89% de Haddad. E na última sexta-feira, a cidade estava repleta de verde e amarelo recebendo o presidente. Então, tudo isso eu acho que há, sim, um efeito onde a população está percebendo os avanços que estão ocorrendo no Brasil. E, sinceramente, dá dor no coração ver o Brasil avançando e o governo da Bahia remando de lado. Queremos uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. E isso certamente o nosso povo está percebendo e manifestará, sim, essa gratidão ao presidente Bolsonaro, que mesmo se tem sido campeão de votos na Bahia na última eleição, tem tratado a Bahia com muito respeito, muito carinho, trazendo investimentos e melhorando, inclusive, a vida dos mais necessitados. Fabi? Deputado, quando eu penso no estado da Bahia, eu penso num estado extremamente alegre, de um povo colorido, muito criativo, artístico, as oportunidades que eu estive na Bahia, eu venci isso, e mesmo quando a gente conversa à distância, o baiano é alguém, assim, um ser diferenciado. E eu senti que nesse último governo, pelas políticas adotadas com muita austeridade, daquela coisa do fique em casa, formalmente realizado pelo governador Rui Costa, e também sabemos que no governo, o estado da Bahia, existe muito emprego informal, a gente sabe que essas políticas acabaram aí com o emprego de muita gente. O que o senhor pensa em fazer nessa parte assistencialista ao ponto de dar a esses cidadãos que são tão alegres, tão coloridos, tão artísticos, o mínimo para eles saírem dessa condição que ficaram até tristes, porque o governo foi muito austero, e recuperar aí o que a Bahia tem de melhor, que são seus próprios cidadãos? O que nós temos que oferecer para cada uma dessas pessoas é desenvolvimento, é liberdade, é oportunidade. Hoje, cada vez mais você observa governos com uma sanha imensa na arrecadação de impostos. A Bahia, como você muito bem falou, é um estado de pessoas valorosas, pessoas alegres, que sabem vencer, que sabem cada vez mais enfrentar os desafios do seu cotidiano. Agora, essa Bahia, que é um estado grandioso, que tem um território maior do que a França, que tem esse povo valoroso, está ficando para trás em relação a outros estados. Há um século, a Bahia só perdia para o PIB do estado do Rio de Janeiro. Hoje perde para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Alguma coisa está errada. E o que não combina com a Bahia grandiosa do século XXI, onde 70% de sua energia é renovável, uma Bahia que vê hoje chegar à infraestrutura, uma Bahia que se observa muitas potencialidades com a tecnologia de informação e comunicação, a exemplo do 5G, que até dezembro vai deixar todas as escolas com internet de alta velocidade, não combina com essas práticas políticas do século passado. O que se observa no estado da Bahia são cada vez mais governos que se sucedem e que a prática é a mesma. Perseguição, empreguismo, toma lá da cá, cada político poderoso olhando para o seu umbigo, querendo seu espaço de poder e ninguém preocupado em melhorar a vida da população. Um estado que pesa a mão na cobrança de impostos e isso faz com que a Bahia fique menos competitiva em relação a outros estados, que dificulta que se aflore justamente investimentos na área industrial, na área de mineração, uma Bahia sem infraestrutura. Você imagina que um caminhão de grãos no oeste baiano, que é uma fronteira e uma vocação para o agro, ele hoje sai e vai para Paranaguá, no Paraná, ou para Santos, em São Paulo, em vez de deixar divisas na Bahia e empregos. Então, o que precisa fazer justamente para poder dar
um novo horizonte para todas essas pessoas que têm esse empreendimento, que têm essa vontade empreendedora, que sabe vencer na vida, é justamente dar oportunidade de emprego e renda, diferente do que falou o governador Rui Costa, que disse que o tráfico de drogas empregava muitos jovens. O nome disso não é emprego, é descaminho. E o que nós queremos é acelerar todo esse processo, deixar as coisas fluírem na Bahia, acabar com essas amarras burocráticas, com esse governo que toda hora fica perseguindo, que fica buscando, né, dificuldades para quem produz. Hoje, se você quer uma outorga de água numa área rural, você passa 5 anos e não recebe sequer um recebimento do protocolo da secretaria responsável. Você não tem linha de distribuição, falta demanda de energia. Então, falta uma ação integrada realmente, porque tudo que se vê na Bahia busca-se uma transversalidade que, na verdade, se traduz em jogo de empurra. Então, para a Bahia dar certo e dar oportunidade para cada uma dessas pessoas, porque são, sim, pessoas que merecem ter oportunidade de melhorar de vida, é justamente que a gente possa acelerar esse desenvolvimento. Essa, sem dúvida nenhuma, será a melhor política assistencial que a Bahia pode ter. Dar oportunidade e melhorar a vida de cada cidadão baiano. Bom, o senhor falou aí um tema muito importante que é essa do narcotráfico no Brasil, né? Inclusive nós temos aqui, principalmente em função da delação premiada do Marcos Valério, uma grande repercussão. Parece, por exemplo, Eduardo Bolsonaro dizendo que quer levar o Marcos Valério para falar na Câmara. A situação do tráfico de drogas no seu estado. E o que o senhor pretende fazer como governador para enfrentar esse desafio? O tráfico de drogas encontrou solo fértil no estado da Bahia. Na verdade, o crime é organizado como um todo. E hoje não há uma ação efetiva, nem respaldo no estado da Bahia para que o profissional de segurança pública possa, de fato, proteger a sociedade. Hoje os policiais não têm sequer o respaldo para poder ir à rua. Você vê cenas lá, policiais empurrando viaturas sem combustível, certo? Delegacias caindo ao pedaço, não há reposição de funcionários, não se utiliza, não é, tecnologia, inteligência que é assertiva nisso. E hoje a violência passou do limite do tolerável do estado da Bahia. Você imagina que no Brasil, de uma forma geral, diminuíram os crimes violentos. Na Bahia aumentou. E a única coisa que se ouve do governador Rui Costa é uma transferência de responsabilidade, dizendo que a culpa disso é de Bolsonaro, porque permite agora se comprar arma em loja. E por acaso alguém já viu um bandido entrar numa loja para comprar uma arma? Então são esse tipo de posturas que não vão superar a questão da violência no estado da Bahia. Hoje a violência vai para muito além de uma violência na capital. Hoje, todo o estado, você vê lá a ação do crime organizado, facções em cidades do interior, uma zona rural que antes era sinônimo de paz e tranquilidade e hoje querendo colocar prioritariamente grades e janelas, as pessoas sem querer ficar mais nas propriedades, porque tem medo justamente desse isolamento que possa justamente sofrer uma violência, e uma mãe tem medo de levar um filho na escola porque sabe que na esquina pode morrer por causa de uma porcaria de um celular. Então, é a realidade que superou os limites do tolerável. É preciso, sim, que mude muito além da gestão, que mude a postura do governo, que dê respaldo realmente para o profissional de segurança, para que possa mudar essa realidade. O governo federal mandou para o estado da Bahia mais de 90 milhões de reais, através do Ministério da Justiça, para equipamentos e treinamentos dos policiais. O governo do estado da Bahia, em mais de 3 anos, não conseguiu gastar sequer 20% desses recursos. Então, o que ocorre no estado da Bahia não é só uma questão de gestão, é uma questão de postura, uma questão de enfrentamento a uma situação onde hoje a Bahia é solo fértil para o crime organizado. E você tem que dar um basta nisso, até porque nos estados vizinhos há o enfrentamento. Já na Bahia você tem o quê? O celeiro do Novo Cangaço. Não é? Várias cidades sem nenhuma agência bancária, porque simplesmente o Novo Cangaço vai lá, explode as agências, e isso gera um transtorno danado para toda a população, especialmente para os mais idosos. Quando vão pegar sua aposentadoria, tem que fretar vans para rodar, às vezes, 50 quilômetros para encontrar uma agência. Então, são várias questões que precisam ser abordadas no Estado. Agora, antes de tudo, você poder integrar as forças policiais, polícia militar, civil, policial penal, guardas civis municipais, que tem um papel fundamental hoje na segurança pública, inclusive merecendo um reconhecimento constitucional, e a utilização da inteligência.
um Estado que realmente possa dar respaldo às suas forças policiais, que até hoje não teve um governo que valorizasse esses servidores no Estado da Bahia. E tem uma postura muito clara, que é o que falta no Estado da Bahia, em principal, uma postura que não faz chegar ao cidadão os serviços básicos de qualidade, nem de educação de qualidade, nem de uma saúde pública mínima para a nossa população, muito menos na área de segurança pública, que já superou o que é tolerável na sociedade. Antes de passar a palavra para a Fabi, falando de facção criminosa, o senhor tem Família do Norte, Comando Vermelho, PCC, Quadrilha da Perna, Bonde do Maluco, Catiara, Comando da Paz, Mercado do Povo, Atitude. Isso é omissão do poder público? O surgimento de tantas quadrilhas? Olha, isso é a falência do Estado constituído, né? Quando você abre mão das prerrogativas do Estado, né, e começa a ceder isso para o crime organizado, isso literalmente é a falência do Estado, sim. Né? Um Estado forte, um Estado que possa atuar com inteligência, né, impedindo que essas organizações se alastrem. Hoje você vê isso de uma forma muito vexatória. Toda hora a polícia recebendo recados, o bandido está perdendo medo da polícia no estado da Bahia. Outro dia, uma dupla de policiais foi dar uma voz de prisão no motoqueiro, ele virou para trás e abriu fogo no carro da polícia, que ficou lá, parado na esquina. Em outros tempos, isso tinha que fazer o quê? Para tudo, vai todo mundo e resolve um assunto como esse. Então, parece que há uma leniência, né, que há, de certa forma, né, um descaso em relação a uma ação como essa, porque é inadmissível que você tenha simplesmente áreas que são zoneadas e agora o Estado tem que pedir autorização para entrar nessas áreas. Então, isso não é admissível. Nós temos que ter com clareza uma legislação imposta e que a presença do Estado chegue lá, de forma estruturada. Não dá para pegar o policial, simplesmente expor e mandar ele de peito aberto nessas áreas. Mas tem que haver uma ação integrada para que não se admita esse tipo de coisa. Da maneira que está, nós estamos enxergando realmente uma falência do Estado perante a situação de segurança. Fabi. Eu só queria acrescentar um dado que eu acho muito interessante em relação ao estado da Bahia, que a Bahia é recordista, só fica atrás do Ceará em crime doloso contra a vida. Então, é um dos piores crimes para se lidar, além do tráfico, narcotráfico, porque realmente isso acaba traduzindo que é extremamente violento. Então, candidato, a gente observa aí que o cenário de violência já está instaurado no estado da Bahia e removê-lo dali vai precisar realmente de muita inteligência e força de qualquer candidato ao governo do estado. E aproveitando, a gente sabe também que o estado da Bahia sempre foi coordenado por famílias tradicionais. Elas acabam mudando apenas os nomes. Mas, por exemplo, quem está na frente nas campanhas é o ACM Neto, né? A família do Antônio Carlos Magalhães, o Neto. Então, como o senhor pretende enfrentar essa força que existe na Bahia, aí com esses nomes de famílias tradicionais, como que o senhor pretende se colocar como adversário político, mesmo eu estou perguntando? Fabi, você está correta. A questão da violência na Bahia, de fato, superou o limite tolerável e vai ser necessário muito trabalho e uma mudança de postura clara do governo perante o enfrentamento ao crime organizado. Em relação à política na Bahia, o retrato é esse que você falou. Nós temos um estado que tem muitas potencialidades, um estado rico, mas infelizmente a população não enxerga essa riqueza e os governos que se sucedem estão amarrados a práticas políticas atrasadas que não conseguem gerar o desenvolvimento nem a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. O que nós queremos e a nossa caminhada, o nosso propósito não é contra ninguém, é justamente mostrar para a população que a Bahia é um estado grandioso e que a Bahia não é um problema para o Brasil. A Bahia é, sim, solução para o Brasil. E isso está na mão de cada cidadão, de cada homem e mulher no estado da Bahia. E para muitas das histórias, para muitas mentiras, basta uma verdade simples. E a população está enxergando como as coisas podem mudar. A Bahia ainda não despertou para o que está acontecendo no Brasil inteiro. Quando o presidente Bolsonaro fala menos Brasília, mais Brasil, nós estamos vendo a política pública chegar na ponta. Isso se deu com o Auxílio Brasil, isso se deu com as obras de infraestrutura que finalmente chegam num estado grandioso como a Bahia, e antes a população não estava percebendo isso. Então, tudo isso é fruto também de mudança na prática política, e é isso que nós estamos propondo para a Bahia.
que não adianta mudar 6 por meia dúzia, pois hoje na Bahia você tem um candidato oficial do PT, que é o Jerônimo, e o oficioso, que é a Semineto, pois para agradar a parte do eleitorado diz que Lula não é antagônico ao projeto dele. Então, mais uma vez, ele fica de uma forma dissimulando suas opiniões para poder iludir o eleitorado. Então, nessa mudança que nós queremos para a Bahia, para que a Bahia realmente possa dar a oportunidade de melhorar a vida de todos os baianos, não pode ser mudando 6 por meia dúzia. Tem que ser uma mudança para valer, uma mudança da gente mude as práticas políticas e não que a gente recaia nesse ciclo vicioso da política baiana, onde cada vez fica rodando de mão em mão, uma dança de cadeiras danada, partido para lá, para cá, cada político poderoso olhando para o seu umbigo e ninguém preocupado com a melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Então, João, a Bahia lidera o ranking nacional de desemprego? Olha, hoje tem mais beneficiários do Auxílio Brasil na Bahia do que pessoas com carteira assinada. Isso não é um dado para ser comemorado, muito pelo contrário. Isso significa que o estado da Bahia é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza, o que mostra também que as políticas sociais do estado da Bahia não estão sendo eficazes para transformar a realidade dessas pessoas. No Auxílio Brasil, onde nós aperfeiçoamos o Bolsa Família e fizemos mudanças cruciais, nós temos lá trilhas de emancipação, justamente para chegar até o cidadão mais necessitado e fazer ele melhorar de vida, superar a condição de pobreza. Por isso que eu já anunciei que, chegando ao governo do estado da Bahia, vou criar também o Auxílio Bahia, para que com isso a gente possa fazer um complemento e a política social possa chegar na ponta. Diferente do que se faz hoje, onde se gasta R$1 bilhão em publicidade, onde se arrecada 2 bilhões e ninguém vê para onde vai esse recurso, gastando de forma ineficaz nas políticas sociais. Precisamos de políticas que realmente sejam transformadoras e que gerem oportunidades novas para os baianos. E isso se dará também trazendo novos investimentos. Agora, quem vai investir no estado onde não tem segurança jurídica e tem os impostos mais elevados do Brasil? Até para o Ceará, que também é governado pelo PT, a Bahia tem perdido investimentos. Teve um grande investimento na área de hidrogênio verde, que é, sem dúvida nenhuma, um investimento que seria transformador para o estado da Bahia, que a Bahia perdeu para o estado do Ceará. Assim como os hubs aeronáuticos, que, graças aos impostos altos, né, do governo do estado da Bahia, eles terminaram se instalando em Pernambuco e no Ceará da mesma forma. Então, isso tudo vai tirando vantagem competitiva do estado da Bahia. Se a pessoa é do ramo do varejo ou da distribuição, está perdendo espaço hoje para empresas que estão em Minas Gerais e em Goiás, porque dispõem de um imposto menor do que o do estado da Bahia. Em lugar nenhum do planeta hoje, ninguém vai para um lugar que seja menos atrativo. Nós precisamos tornar a Bahia mais atrativa, e isso se dá, sim, olhando e desonerando o setor produtivo, fazendo com que os vetores de desenvolvimento possam fluir, como é o caso do agronegócio, onde não se tem, não é? Você quer lá colocar um pivô para produzir no estado da Bahia, você vai se perder nas malhas e nos arames, né, burocráticos, uma teia danada, e você não consegue destravar uma outorga, é tudo muito complicado. Então, tudo isso precisa mudar para que nós possamos, de fato, dar mais fluidez aos investimentos no estado da Bahia e nós possamos retomar a competitividade de um estado que precisa, sim, atrair investimento para gerar oportunidade de emprego e renda para o seu povo. Mas enquanto o senhor não gera emprego, o senhor dá o Auxílio Bahia, é isso? E aí eu pergunto ao senhor, quando o senhor fala em mudança, o que o senhor propõe para mudar de forma radical e rápida e gerar emprego? Porque a conta não vai fechar, né? Se o senhor cobra muito, o senhor precisa atender uma população grande. Como é que o senhor vai conseguir reduzir impostos? O senhor vai criar mais um benefício? É só cortar a despesa como R$1 bilhão em publicidade, e com isso você já consegue superar muitas coisas. Além do mais, nós temos uma mudança muito clara, né, de percepção entre os que estão lá e justamente o que nós observamos para o Estado. E é justamente a mesma coisa que o presidente Bolsonaro fez em Brasília, quando diminuiu o imposto, quando zerou o imposto de gás de cozinha, de óleo diesel. Isso faz ativar a nossa economia. Da mesma maneira, hoje, no estado da Bahia, todo mundo quer que percebe? Todo mundo com mão pesada para arrecadar imposto, para chegar em época de eleição e estar distribuindo migalhas para a população. E isso está errado, porque o recurso tem que ficar na ponta, porque o cidadão sabe como produzir mais.
ele sabe aplicar muito melhor esse recurso do que o Estado, de forma cada vez mais centralista. Quem quer um tratamento de câncer no estado da Bahia hoje, por exemplo, tem que, de qualquer um dos 417 municípios do estado, tem que se deslocar para Salvador, porque é exclusivamente o local onde o SUS oferece tratamento de câncer. Então, são coisas que você precisa realmente desatar essas amarras para que a Bahia possa fluir. Para tudo que você quer avançar na Bahia, tudo é carta marcada, tudo é uma conversa muito demorada que não está sintonizada com o mundo do século XXI, onde as coisas precisam ter mais agilidade. Então, você precisa diminuir essa sanha do Estado nessa arrecadação de imposto, e isso só faz fluir mais a economia. Quando você enxerga isso com visão estratégica, a verdadeira riqueza e o progresso do Estado da Bahia não está no Estado arrecadando mais, mas está assim você atrair novos investimentos, e com isso, certamente, você consegue acelerar muito mais o crescimento do PIB do Estado, gerando essas oportunidades. Isso só vai se dar com segurança jurídica, simplificação dos processos e você tornando a Bahia mais competitiva, baixando esses impostos e deixando a economia fluir. Porque se, por exemplo, o ramo do cidadão lá for comércio de veículos, é muito melhor que ele gire várias vezes aquele comércio do que ficar se escondendo da receita que quer ir lá fazer dele, né, simplesmente um contribuinte, né, de forma muito graciosa para estar enchendo os cofres do Estado. Precisamos ser radicais nessa mudança de postura para que a Bahia possa, sim, demonstrar toda essa grandiosidade, ser um Estado que orgulha cada um dos baianos e possa mostrar suas potencialidades, mostrando que a Bahia não é problema para o Brasil, porque a Bahia é solução para o Brasil. Fabi. Pelo que eu entendi, pré-candidato João Roma, então a Bahia urge aí uma reforma fiscal para que ela seja colocada neste século, porque a gente precisa lembrar que, historicamente, a importância da Bahia, a Bahia foi um dos maiores produtores, né, de café, cacau e etc. E quando a gente vai pensar a respeito disso, pelo menos as pessoas que estão de fora, pensam somente no turismo. E o que o senhor está colocando aqui se trata de 471 municípios, onde não tem nem a forma da... Mais, então, 460. Onde as pessoas não têm acesso 17. A um tratamento de... 417. 417. 417. Eu troquei, inverti, fiz 471, 417. Mas as pessoas não têm acesso, por exemplo, a um tratamento de câncer, né? Então, a gente está vendo que realmente a Bahia está muito para trás dos outros estados. E aí a minha próxima pergunta seria em relação à saúde. Como o governo, o Estado, pode auxiliar os municípios a pelo menos chegar nesse século? Olha, o que precisa de fato é o governo cair na real e oferecer um serviço básico de saúde. Nós falamos aqui de tratamento oncológico, mas na verdade se uma senhora precisar lá de uma ultrassonografia, é a maior dificuldade no estado da Bahia. E o que é pior, o governador acha que a saúde pública se faz inaugurando 10 vezes uma policlínica. Alguém precisa avisar ele que não é com parede que se faz serviço de saúde. Os médicos no estado da Bahia passam, às vezes, mais de 4 meses sem receber salário. Foram todos obrigados a emitir nota fiscal numa relação de pessoa jurídica. E muitas vezes ficam sem receber porque muda a organização que está gerindo uma determinada unidade de saúde, eles simplesmente ficam sem receber porque sequer direito trabalhista tem mais. Tem muitos médicos que gostariam de voltar para as suas cidades de origem para poder estar trabalhando, mas não recebe a menor garantia do governo do estado para fazer isso. Não tem o mínimo de segurança jurídica que eles possam atuar. E aí cada um que coloca a culpa lá na regulação, chamada regulação da morte, mas o problema está muito além da regulação, que é simplesmente um sistema para priorizar o atendimento das pessoas. O que está faltando é a assistência básica mínima para o cidadão, serviços de qualidade, para que a gente possa, de fato, destravar essa fila e o serviço de saúde poder chegar à população. E hoje isso não acontece no estado da Bahia. É, de fato, uma situação dramática que vive, pessoas que acordam de madrugada, que vão em cada um dos municípios, que vão lá procurar um atendimento. Quando o médico receita um exame, piorou, que passa às vezes mais de 6 meses sem conseguir sequer uma ultrassonografia, um exame básico que seja. Então, a realidade é muito complicada. E o que é que se precisa fazer? Gerar o mínimo de segurança jurídica, estruturar melhor toda essa cadência no serviço de medicina, descentralizar, melhorar essa logística, para que, de fato, o serviço chegue na ponta, chegue para o cidadão.
e hoje não é essa a realidade que o Estado da Bahia encontra. João, o senhor falou em desonerar e diminuir o custo, né, do Estado. Quantas pessoas tem hoje no seu gabinete? São 18. 18 pessoas. O senhor acha esse número ideal? Depende do trabalho de cada parlamentar. Eu sou um parlamentar que, primeiro, todos os que estão no meu gabinete trabalham. Além disso, no primeiro ano, no meu primeiro mandato, já fui considerado destaque no Congresso Nacional. Então, um gabinete que funcione, que trabalhe, tem que ter uma estrutura, inclusive, até maior. Tem que dar suporte para que possa fazer muito mais. Um gabinete de deputado estadual, por exemplo, geralmente é o dobro ou o triplo do gabinete de um deputado federal. Né? Sendo que, no caso de um deputado federal, você tem que ter uma estrutura em Brasília e uma estrutura na sua cidade, na cidade de Salvador. Então, de toda forma, você tem que cada vez mais buscar a eficácia e eficiência dos serviços, não observando puramente o quantitativo, mas sim como você está conseguindo transformar, através de sua ação, a realidade das pessoas. Eu estou aqui na Câmara Legislativa, no site, só para atualizar, 21 pessoas neste ano no seu gabinete, sendo 20 ativas atualmente. Pode ser alguma questão de ajuste. Alguma mudança que deve ter ocorrido. Não, sem problema. João, vamos lá. Eu sempre no final, eu tenho um ping-pong. O senhor topa participar? Coisa rápida. Claro. Vamos lá, corrupção. Como? Corrupção. Tem que ser banida. Alexandre de Moraes. Ativismo judicial. Educação. Necessidade básica para o futuro da nossa nação. Crime organizado. Uma guerra que precisamos travar enquanto sociedade. Coronelismo. Práticas ultrapassadas que precisam ser banidas. Não combina mais com o Brasil do século XXI. Fabi, João Roma hoje, deputado federal, pré-candidato ao governo da Bahia. Qual é a sua leitura sobre essa pessoa que participou com a gente hoje? Olha, William, eu percebi que o estado da Bahia está muito pior do que eu imaginava. Triste constatação. Então, qualquer candidato que vai sair como pré-candidato aí tem um desafio gigantesco pela frente, que é banir esse coronelismo mesmo que existe na Bahia, infelizmente. Não é só em políticos, mas como aqui, acho que aqui o pré-candidato explicou muito bem essa parte em relação ao excesso de burocracia, aquelas falsas facilidades que são vendidas ao povo que tanto precisa para depois ser cobrado. Eles são tão cobrados que não existe mais o básico ao povo baiano, isso que eu sinto. Então eu gostei demais das propostas aqui faladas pelo pré-candidato João Roma. Espero que ele consiga falar mais a respeito das propostas de forma popular, porque eu não sei se essas pessoas comuns aí vão entender essa questão de ajuste fiscal, o quanto é necessário, e também espero aí que o candidato consiga ultrapassar essas barreiras dessas famílias que há tanto governam o estado da Bahia. Nós tivemos hoje no quadro Eleições, João Roma, ele que é deputado federal, o João Roma é do Partido Liberal e pré-candidato ao governo do estado da Bahia. João, obrigado pela gentileza do bate-papo, espero reencontrar o senhor mais à frente, talvez num debate aqui na Jovem Pan, sobre o estado da Bahia nessa disputa tão corrida. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, William, Fabiana, agradeço também a toda a audiência, os telespectadores da Jovem Pan, e fico sempre à disposição para que a gente possa trazer informações e discutir sobre o futuro da Bahia e do Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Uma boa noite para o senhor.